Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro dessa terça-feira. Vamos começar mais um dia juntos, pedindo as bênçãos do Pai Eterno para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. Que seja um dia de paz e de alegria para todos nós. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa de oração e de fé. E é momento de você tomar aquela decisão que faz a diferença. Pegar o seu telefone, ligar para nós aqui no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Você deixando seus dados, você vai receber a carta mensal do Padre Robson aí na sua casa. Os nossos atendentes estão prontos para poder recolher os seus dados e poder enviar essa mensagem de fé e de esperança para a sua vida, para a vida da sua família. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. Hoje é dia 10 de dezembro, o dia em que a igreja celebra São Melquíades, grande defensor da fé. Durante o nosso programa, nós vamos rezar pedindo a intercessão desse santo e vamos conhecer um pouco mais da sua história. Hoje vamos ter um momento muito especial no Santo Café. Nós vamos receber aqui no estúdio o Dom Moacir Arantes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, para falar sobre o sacramento do matrimônio. Além das notícias da igreja, hoje também é dia da bênção da saúde. Vamos rezar por você que está enfermo ou por você que tem alguém que precisa dessa bênção nesse momento especial do nosso programa. Deixe a sua intenção, o seu pedido de oração, a sua participação nas nossas redes sociais, no Instagram ou também no Facebook. Seja bem-vindo ao nosso programa que está só começando. É momento de rezarmos, é momento de pedirmos ao Pai Eterno as bênçãos para um novo dia. E eu convido você a juntos acendermos no coração a chama da esperança. Momento de rezar é sempre momento de manter a comunhão com Deus. E é por isso que nesse gesto de acendermos a essa vela, de colocarmos vida no nosso oratório, nós queremos oferecer ao Senhor tudo o que nós somos, tudo o que nós temos. Vamos voltar o nosso olhar para a nossa esperança, a Santíssima Trindade, o nosso Deus de amor. Eu convido você a rezar comigo, olhando para a imagem do Divino Pai Eterno, esse convite de Deus à santidade, à comunhão. Rezemos juntos. Obrigado, Pai Eterno, por me acordar mais um dia e me contemplar com alegria de abrir meus olhos e ver o Teu poder se manifestar em cada detalhe da vida. Que eu nunca me esqueça de que no céu tenho alguém que me ama incondicionalmente e nunca desiste de mim. Senhor, peço que sejas meu companheiro diário na estrada da vida. Peço sua bênção para o dia de hoje. Em tudo o que farei, em tudo o que realizarei, que a tua bênção seja a chancela de minha existência. Amém. Você está com a sua Bíblia aí perto de você? Convido você a pegar a palavra de Deus, a Bíblia, abrindo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 12 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto os filhos, lá eles vão chorar, rangendo os dentes. A seguir disse ao centurião: vai e te aconteça conforme a tua fé. E na mesma hora, o empregado ficou curado. Tendo entrado na casa de Pedro, Jesus encontrou a sogra dele de cama com febre. Tocou-lhe a mão e a febre acabou, e ela, levantando-se, pôs-se a servi-los. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. A leitura de hoje nos fala sobre a alegria do reencontro. Quem tem fé espera com alegria a vinda do Senhor. Nada poderá nos arrancar a alegria que brota da fé esperançosa naquele que vem ao nosso encontro para nos resgatar das ciladas do inimigo. O evangelista Mateus, no capítulo 8, reúne uma série de textos sob a forma de sentenças e parábolas, com uma finalidade de orientar as novas comunidades que estão na origem da igreja para um convívio fraterno, pacífico, misericordioso e acolhedor. A palavra de hoje integra esse conjunto de textos e pode ser encontrada também no Evangelho de Lucas. Porém, no contexto de Lucas, a parábola é dirigida aos fariseus e escribas que censuravam Jesus por receber e comer com os considerados pecadores. A ovelha perdida e depois reencontrada com alegria e reintegrada no rebanho, exprime a missão de Jesus em acolher e restaurar o convívio comunitário daqueles excluídos e julgados pecadores pelo sistema religioso e social de sua época. Já aqui no Evangelho de Mateus, a parábola é aplicada no sentido de acentuar que Deus não deseja a exclusão de ninguém da comunidade. Nele vemos também o rosto do verdadeiro Deus, que é Pai, e se alegra quando reúne junto dele todos os filhos dispersos pelo mundo, contra ou não a sua vontade. A ovelha extraviada é algum membro da comunidade que se desviou, se excluiu de Deus, da sua vida, da sua comunhão, ou abandonou a comunidade a qual pertence. Eu, você e a comunidade em geral somos convidados a sermos suporte, a apoiarmos nossos irmãos em crise. O que nos impele a proceder dessa forma para com o irmão e a irmã que se extraviou é que nosso Pai que está nos céus não deseja e nem quer a morte do pecador, mas quer sim que ele se converta e viva feliz. Deixe-se encontrar pelo bom pastor. Com ele você terá a vida em abundância. Não diga que tudo está perdido, que a sua vida já não tem solução. Deus está procurando por você. Basta só se deixar amar por Ele e conhecerá o sentido e o sabor da sua vida. Aliás, o plano de Deus é que todos os homens e mulheres conheçam a verdade e, conhecendo-a, possam salvar-se. Portanto, para Jesus, quando a ovelha é reencontrada e reconduzida ao rebanho, a alegria que o dono sente é menor do que a de Deus ao ver o seu filho que estava perdido e foi encontrado, estava morto e agora vive. O texto de hoje tem como um escopo fundamental a alegria por encontrar a ovelha perdida, muito maior do que aquela pelas que estão juntas e presentes. É urgente o anúncio ardoroso e a dedicação ao Evangelho nos nossos dias, para que nós possamos descobrir e encontrar quem está à margem da comunidade e do reino de Deus. Pois essa comunidade é o lugar da acolhida, do serviço, da valorização recíproca e do perdão com Deus e com os irmãos e irmãs. Que o tempo do Advento seja propício para mim e para você, no fervor do Evangelho, que o Advento restitua ao nosso coração a verdadeira esperança. Bendito e louvado seja o Pai eterno na nossa vida, agora e para sempre. É momento de rezarmos e pedirmos a intercessão do Santo do Dia.
Nesse dia 10 de dezembro é dia de São Melquíades, grande defensor da fé. Hoje nos deixamos atingir pela santidade de vida de um Papa que buscou no pastor eterno e universal toda a graça que necessitava para ser fiel num tempo de transição da Igreja. São Melquíades, de origem africana, fez parte do clero romano até que em 310 faleceu o Papa Eusébio e foi então eleito para sucessor de São Pedro. No período de seu governo, Melquíades sofreu com a perseguição aos cristãos pelo imperador Máximo. Durante os 4 anos de seu pontificado, as piores ameaças nasceram no interior da Igreja com os hereges. São Melquíades foi grande defensor da fé. Por isso combateu principalmente o donatismo, que contestava a legitimação da eleição dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía a qualquer autoridade. Aproveitou Melquíades a liberdade religiosa para organizar as sedes paroquiais em Roma e recuperar os bens da Igreja perdidos durante a perseguição. São Melquíades, através da Eucaristia, semeou a unidade da Igreja de Roma com as demais igrejas. Faleceu em 314 e foi enterrado na Via Ápia, no cemitério de São Calixto. Do doutor Santo Agostinho, São Melquíades recebeu o seguinte reconhecimento: verdadeiro filho da paz, verdadeiro pai dos cristãos. Vamos juntos então rezar a oração a São Melquíades, pedindo a sua intercessão nas nossas diversas necessidades. Ó São Melquíades, Papa de origem africana, sofreste as consequências das perseguições dos primeiros séculos do cristianismo. Inauguraste a liberdade da Igreja, dando início a uma nova etapa do cristianismo, para que todo o mundo cristão pudesse expressar livremente a fé. Em seu pontificado, Papa Melquíades, a Igreja se impôs com admiração, respeito e prestígio em todo o mundo de então. Organizaste a Igreja de Roma, conseguiste a devolução de seus bens e dos edifícios eclesiais que tinham sido confiscados. Desde o início da construção da Basílica Lateranense, disciplinaste a liturgia, verdadeiro Filho da paz e Pai dos cristãos. Pedimos hoje a tua poderosa intercessão, ó São Melquíades. Amém. São Melquíades, rogai por nós. É momento agora de estarmos sintonizados com tudo o que acontece na Igreja, no Brasil e no mundo. É momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. Estão abertas as inscrições para o Simpósio Ecumênico 2020, promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB. O simpósio acontecerá de 31 de janeiro a 2 de fevereiro do próximo ano, no Centro de Convivência Mãe do Bom Conselho, em Jundiaí, São Paulo. O tema desta edição é Violência em Nome de Deus? Em tempos de ódio, injustiça e indiferença, educar para a paz. Segundo o documento Educação para a Paz em um Mundo Multirreligioso, uma perspectiva cristã, do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso, um dos aspectos característicos da maioria dos conflitos atuais é a associação entre violência e religião. Várias religiões do mundo são usadas e manipuladas incorretamente para justificar conflitos, agressões e assassinatos deliberados a seres humanos. O simpósio ecumênico terá como conferencistas o pastor Rudolf von Sinner, pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,
professor de Teologia Sistemática e coordenador do programa de pós-graduação em Teologia da PUC Paraná. E o professor de Teologia, José Luiz Dietrich, assessor nacional do Centro de Estudos Bíblicos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail ecumenismo@cnbb.org.br. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira no Vaticano os membros da Fundação Uma Chance na Vida, que promove iniciativas educacionais em favor de milhares de adolescentes na Itália, na Bolívia, na Colômbia, Guatemala e Peru. Francisco destacou a importância de educar as novas gerações a uma cidadania ativa e participativa, que coloque no centro a pessoa e o cuidado com o meio ambiente. Relembrando sua carta Laudato Si, o Papa ainda recordou que a inovação tecnológica é chamada a colaborar com essas finalidades e as novas gerações, se bem montada, poderão realizá-las, porque nasceram e cresceram no atual contexto tecnológico. O Conselho Episcopal Latino-Americano convida para o Dia Continental de Oração pela Paz, no próximo dia 12 de dezembro. A data marca a celebração de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. O objetivo é unir-se em oração com a intenção comum para todos os países da América Latina e Caribe, obter a paz. Convidamos vocês a organizar com suas comunidades paroquiais, movimentos apostólicos, conferências episcopais, famílias ou amigos, um momento de oração, rezando o terço, participando de uma liturgia da palavra ou da Eucaristia, ou dedicando um tempo durante o dia para rezar por essa intenção, destacou o CELAM numa nota. O Papa Francisco visita a exposição de 130 presépios. A visita surpresa do Papa aconteceu na Via dell'Ospedale, nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro. O local abriga a tradicional exposição internacional, agora em sua 44ª edição. Francisco foi acolhido por Dom Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Entre saudações e apertos de mão, o Papa Bergoglio fez um tour pela exposição, parando diante de um presépio onde foi colocada uma pequena estátua que representava o Papa. Durante as celebrações em louvor a Nossa Senhora da Conceição da Praia, uma missa marcou o jubileu de 50 anos de sacerdócio de Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador. A nossa equipe esteve lá e mostra tudo para a gente a partir de agora. Vamos conferir. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Já são 50 anos de missão religiosa, um trabalho feito com muita alegria. Venho dizer ao Pai como foi maravilhoso poder trabalhar pela igreja, como pude experimentar a misericórdia de Deus, como Deus é bom. E é isso que eu quero agradecer ao Senhor, porque afinal, Ele mostrou que se as nossas limitações são grandes, a sua misericórdia é infinita. A missa comemorou os 50 anos de ordenação sacerdotal de Dom Murilo e foi presidida pelo próprio arcebispo. A celebração contou com a presença de bispos e arcebispos de outras dioceses do país, além de toda a comunidade que fez questão de participar. Foi uma graça poder conhecer esse povo e trabalhar aqui quase 9 anos, como estou trabalhando. Durante a celebração, uma carta enviada pelo Papa Francisco parabenizou e reconheceu o religioso pelo trabalho junto à comunidade. Protegido-te constantemente por sua graça, te conceda sempre sabedoria e reto sentido dos lábios e palavras cheias de inteligência. Desejamos, enfim, te acompanhar com a nossa bênção apostólica
Apostólica. A celebração foi realizada na Catedral Basílica de São Salvador, na Bahia. A construção data de 1656 e chama a atenção pela riqueza de detalhes e beleza. A construção fica no Terreiro de Jesus, no centro histórico de Salvador, e conta com um acervo de arte sacra que está entre os mais valiosos do Brasil. São quadros, imagens e vários outros artigos que compõem os 13 altares do santuário. Basta olharmos essa beleza, o teto, os altares, tudo aqui fala de uma beleza, de uma nobreza, fala da glória de Deus. Esta igreja era a capela dos padres jesuítas. Em 1933, a antiga sé da Bahia foi demolida. Pena que aconteceu isso. E aí, essa igreja passou a ser a Igreja Catedral Basílica. E a Primaz, a primeira igreja, aqui é a sede do arcebispo Primaz do Brasil. Segundo o pároco, comemorar o jubileu de ouro de ordenação sacerdotal de Dom Murilo é motivo de grande alegria. Não é pouca coisa ser padre há 50 anos e ser um padre que serve, que edifica, que constrói. E ele que foi elevado à condição de bispo, à condição de arcebispo, e vem gerenciando, pastoreando essa igreja com primor, com desvelo, claro, e com sacrifícios. Então, o clero da Bahia, bispos do Brasil, os bispos da Bahia, o povo de Deus, os religiosos e religiosas, todos nós estamos aqui hoje reunidos para dizer parabéns, Dom Murilo. Deus seja louvado pelo seu ministério. Dom Murilo é arcebispo de São Salvador desde 2011. Desde então, já recebeu o título de cidadão baiano e esteve à frente das celebrações eucarísticas referentes à Santa Dulce dos Pobres. Parabéns, Dom Murilo, por completar 50 anos de sacerdócio, um momento tão abençoado para a Arquidiocese de São Salvador da Bahia e também para toda a Igreja no Brasil. O Divino Pai Eterno foi entronizada na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador. A missa reuniu católicos que vivenciaram momentos de fé, amor, devoção à Santíssima Trindade. Eu estive lá e agora você acompanha a reportagem do Wilker Oliveira sobre esse momento. Ainda era cedo quando a dona Jocineide chegou à Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Ela veio louvar e agradecer pela intercessão da Mãe de Jesus na vida dela. Eu sou muito devota de Nossa Senhora da Conceição da Praia, Nossa Senhora de Fátima, tem vários nomes, mas Nossa Senhora é nossa mãe. Então eu tenho muita fé, eu acredito nela. E eu sempre venho aqui, todo ano, dia 8 de dezembro, a gente está aqui participando dessa grande festa, né? Que é a protetora da Bahia e de nós brasileiros, nosso país todo pertence a ela, nossa mãezinha. A missa, presidida pelo missionário redentorista Padre Wellington Silva, marcou o último dia da novena em homenagem à padroeira do estado da Bahia. O santuário ficou lotado de fiéis. E é a devoção a Nossa Senhora da Conceição da Praia que traz todas essas pessoas até a Basílica. Já são 470 anos que a festa é realizada, o que torna esta a devoção mais antiga do Brasil. E a gente percebe, graças também aos meios de comunicação, que essa devoção vai chegando em outros cantos. Esse ano eu fiquei feliz, vieram 2 ônibus da Diocese de Jeri de Freitas, no sul da Bahia, e o padre que veio de lá pregou e disse assim: lá temos muita influência do Sudeste, Nossa Senhora da Penha, do Espírito Santo, e aos poucos lá também está chegando a devoção a Nossa Senhora da Conceição da Praia. Vem pessoas também de Pernambuco, pessoas de Maceió, pessoas de Aracaju, de várias cidades da Bahia, vieram de Candeias, de Camaçari, Simões Filho, e o belo também que aqui nós temos as 417 bandeiras dos municípios baianos, para dizer que cada um se sinta representado, cada um se sinta abraçado e protegido por Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. A história de Nossa Senhora da Conceição da Praia se confunde com a da capital baiana. O nosso primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, quando fundou a cidade de Salvador, 1549, preocupou-se em fazer aqui, ainda temos a antiga capela.
E ali era a capelinha chamada Ermida de Nossa Senhora da Conceição. Como aqui chegava a praia, porque aqui era uma montanha, então as ondas chegavam aqui, e ele, naquele pedacinho de terra, construiu essa igreja. As pessoas diziam assim: vão aonde? Na igreja, perto aonde? Da praia. Aí ficou esse nome único, não existe outro lugar, Nossa Senhora da Conceição da Praia, que estamos comemorando 470 anos, junto com o aniversário da cidade de Salvador, mesmo ano 1549. A celebração também foi marcada pela entronização da imagem do Divino Pai Eterno na Basílica, um gesto que marca ainda mais a história dessa devoção. É como semear uma semente do bem, né? Nós trazemos uma semente da fé, que o povo baiano já colhe os frutos através da TV, através da Associação Filhos do Pai Eterno. Então nós estamos confirmando essa semente. Ao colocarmos uma imagem no altar lateral da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, nós deixamos esse convite à santidade a todo o povo baiano que aqui vem, que aqui peregrina, que aqui reza. Essa imagem passa a ser um ponto referencial da unidade entre esses dois santuários, o santuário da Mãe dos Baianos com o santuário do Divino Pai Eterno, que é o Pai de todos nós. Então, esse momento ele tem uma importância singular, uma importância capital, porque nós estamos vindo confirmar aquilo que o povo já merece e já recebe, que são as bênçãos e as graças do Pai Eterno. Significa, aqui deve ser um local para nos recordarmos que Deus é o nosso Pai, que somos chamados a adorá-lo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e tem uma relação intrínseca entre o Pai e a Virgem Maria, entre a Trindade e a Virgem Maria. Por quê? Porque Maria é filha predileta do Divino Pai Eterno, porque Maria é mãe do Verbo encarnado, porque Maria é esposa, é templo do Espírito Santo. Quanto mais alguém se mergulha no Divino Pai Eterno, mais se ama a Virgem Maria, porque foi Deus que a criou, e Deus caprichou, não criou uma mulher qualquer, criou a mais perfeita, a mais santa de todas as criaturas, a ponto de, pelos méritos de Cristo, a preservá-la da mancha do pecado. Maria eu a comparo com uma água cristalina, não tem limo, não tem poluição. Maria reflete a beleza de Deus. Maria é santa porque Deus, o Divino Pai Eterno, é santo. E é lindo a imagem ali do santuário, porque tem o Pai, Filho e Espírito Santo e Nossa Senhora ajoelhada, adorando a Santíssima Trindade, adorando ao Pai, nos dizendo também nós devemos ser obedientes ao Pai. Só obedecendo a Deus seremos felizes. Muito obrigado ao Padre Adilton, a juíza da devoção lá da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Praia e do Santíssimo Sacramento, Marília Gabriela, e todos os devotos que estiveram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia no sábado e também no domingo. Muitíssimo obrigado pela acolhida e, é claro, nós estamos sempre unidos também aqui através da TV Pai Eterno. No último sábado, os devotos do Pai Eterno tiveram mais um encontro com o Padre Robson de Oliveira no Palavra do Pai. O tema da reflexão foi o tempo de Deus em nossa vida. Vamos acompanhar na reportagem. Foi grande a concentração dos romeiros no Cine Teatro Afip em Trindade, capital da fé de Goiás, horas antes do Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. O número de devotos que buscam o alimento da palavra demonstra a dimensão desse momento de fé e oração. Eu sinto a maior alegria de eu estar aqui e falando nessas coisas, sabe? Falando na palavra de Deus. Eu sinto a maior alegria. São devotos de todos os cantos do país que vêm para agradecer pelas graças, encontrar conforto e dar testemunhos do amor pelo Pai Eterno. Devotos que ficam atentos à palavra de Padre Robson de Oliveira, que neste dia trouxe reflexões sobre o tempo de Deus em nossas vidas. Deus age na nossa vida de maneiras diversas, né? A oração, às vezes ele utiliza-se de pessoas para fazer a sua ação acontecer. Ele pode, através de pequenas situações da vida, dar o seu recado para a nossa vida e para que nós tenhamos uma vida melhor no trabalho, uma vida melhor na família, uma vida melhor onde quer que passemos. O importante é que nós estejamos atentos à voz do Senhor e também entendamos seus sinais para que nós sejamos pessoas melhores cada dia. A propensão da nossa vida deve ser para o melhor. E esse melhor é deixar Deus agir em nós e entender a sua ação em nossa vida através
dos sinais que ele nos apresenta. Fiéis que acompanham pela televisão, que já vieram muitas vezes, mas que sempre estão em oração ao Pai Eterno. E nesse momento os corações se transbordam de gratidão na companhia de Padre Robson de Oliveira. Eu fico até emocionada, porque eu vejo pela televisão, né, lá onde que eu moro. Agora hoje vou ver ao vivo, já pela segunda vez que a gente vem e participa da palestra do Padre Robson, a unção dos enfermos, né, que é muito importante na nossa vida, tá? Sou uma pessoa feliz, realizada. Pra gente é muito gratificante, né, pelas palavras que ele fala também, né, é uma coisa muito emocionante que a gente ouve ele falando, né. Amoleça esse coração, arranque esse orgulho, confia mais no Senhor, deixe Ele agir e a sua vida será plena. Tá certo, que Deus abençoe então todas as pessoas que estiveram em Trindade participando do Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira. Lembrando que o Palavra do Pai acontece ao vivo, sempre às 10 da manhã, lá no Cine Teatro AFIP. Você pode organizar a sua caravana, organizar com a sua família. Vindo à Trindade, procure participar do Palavra do Pai com o Padre Robson de Oliveira no Cine Teatro AFIP. Lembrando que a entrada é gratuita. Agora vamos interagir com você que deixou seu recado aqui nas nossas redes sociais. Nós agradecemos você que tem estado conosco durante todos esses dias. Lembrando também todas as pessoas que manifestaram o desejo de falar conosco através destes canais. Nós estamos no Instagram, @TV Pai Eterno, e também no Facebook, no nosso facebook.com/TV Pai Eterno, na postagem do nosso programa Pai Eterno. Hoje a postagem está bonita aí, olha, programa Pai Eterno, tem a imagem do Pai Eterno do lado, para que você possa deixar a sua mensagem. A Maria José, ela diz: Pai Eterno, tem piedade de nós, te peço para cuidar da Sueli, que está passando por um momento de enfermidade. Ela é de São José dos Patos, Maranhão. A Lídia, ela diz: peço ao Divino Pai Eterno a saúde dos meus filhos, dos meus pais, da minha família, de todos os amigos que necessitam, e peço também pelas almas do purgatório, que Deus dê a luz eterna. Sou de Timon, no Maranhão. Um abraço a Lídia e a todos os maranhenses. Muito obrigado pela audiência. A Michele Augusto, de São Gonçalo, ela pede orações por ela, por sua família, está com o coração entristecido porque o esposo está desempregado. Olha, Michele, nós vamos rezar pedindo pela vida do seu esposo, para que ele encontre um emprego. Afinal de contas, esse tempo de provação, esse tempo de silêncio, às vezes, de Deus nas orações, é um tempo para que a gente fortaleça a nossa fé. Deus pode estar preparando o melhor para o seu esposo. Tenha certeza disso e acredite no amor do Pai Eterno, colocando o nome do seu esposo. Manda o nome do esposo aqui para que a gente possa rezar por ele, viu, Michele? Ela está colocando também por todas as suas necessidades e por toda a família Medeiros Augusto. A Rosa Rodrigues, ela pede a piedade do Pai Eterno para que cuide de sua família. A Sônia Regina, ela também pede: Pai Eterno, tem piedade de nós. Venho pedir oração pela minha saúde física, para as questões das sequelas de um AVC e uma alergia que ela também tem. Pede por Vilmar e para todos os seus familiares, o seu irmão, sobrinho, seu esposo, e também pedindo que Deus acolha o seu agradecimento. Afinal de contas, são tantas as graças alcançadas. Que Deus abençoe, Sônia. A Eliana Alves, ela diz: bom dia, Padre Wellington, sou de Brasília e peço oração por todos vocês da TV Pai Eterno, por minha família aqui no Distrito Federal, por minha família lá em Uibaí, na Bahia, e em especial por meu irmão Eliomário, por minha filha e por todos os meus. Tá certo, Eliana? Que Deus abençoe você e todos da sua família. A Maria Aparecida Oliveira, ela louva e bendiz o Pai Eterno pelas graças alcançadas em sua vida. A Luvide Viano, ela diz aqui, me chamo Luzia, peço ao meu divino Pai Eterno a saúde
para que me dê a cura das sequelas de um AVC no braço e na perna esquerda. E peço muita proteção e saúde para toda a minha família. Sou de São Paulo, capital. Luzia, Deus abençoe você, toda a sua família. Tenha certeza de que nós vamos estar rezando pela sua saúde aqui no nosso programa. A Gilmar Oliveira, ela diz: meu divino Pai eterno, proteja todos os padres que se dispõem todos os dias a nos levar a palavra de Deus nas nossas casas. Peço pela minha família e por todos os que precisam de uma palavra de conforto. Gilmara, obrigado pela sua prece no nosso programa. Então, você que está nos acompanhando, lembre de deixar a sua mensagem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @TV Pai Eterno, e no nosso Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno. Lembrando que a nossa postagem hoje é uma postagem como está no símbolo do programa, com a imagem do Divino Pai Eterno. Está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil o filme Duas Coroas, que conta a história de São Maximiliano Maria Kolbe. O santo polonês utilizou dos meios de comunicação para propagar a fé e a nossa equipe preparou uma reportagem especial que conta a história do religioso. Vamos acompanhar. Nascido em 8 de janeiro de 1894, seu nome de batismo era Raimundo Kolbe. Natural da cidade de Zduszka Wola, na Polônia, era filho de pais humildes que tiveram uma história marcada pela fé. Muito religiosos ensinaram aos filhos a importância da fé em Deus. Raimundo Kolbe sentiu o chamado de Deus aos 13 anos e entrou para o seminário dos frades menores conventuais franciscanos. Junto aos confrades, no dia a dia, demonstrava cada vez mais a sua vocação. 3 anos depois, aos 16, ingressou no noviciado dos franciscanos. Ao entrar na vida religiosa, adotou o nome de Maximiliano e depois acrescentou um segundo nome, Maria. Este foi escolhido em homenagem a Nossa Senhora, de quem era muito devoto. Conta a história que quando ele tinha 10 anos, durante um momento de oração, teria visto uma aparição da Virgem e nunca mais esqueceu. Como Frei Maximiliano foi mandado para Roma para terminar sua formação. Lá cursou filosofia e teologia e concluiu 2 doutorados. Como devoto da Virgem Maria e ainda seminarista, em outubro de 1917, fundou lá mesmo em Roma o movimento de apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada. Seu desejo era converter os pecadores e fazer com que o mundo inteiro chegasse a Cristo por meio de Maria. Menos de um ano depois, em abril de 1918, foi ordenado padre e no ano seguinte voltou para a Polônia. Ele estabeleceu a meta de converter todos os inimigos da igreja sob influência dos eventos que ocorreram naquele tempo. Ele decidiu abraçar essas pessoas com sua oração. Daí a fundação da Capela Imaculada, onde o objetivo principal era a conversão daquelas pessoas e também o apostolado, através de uma medalha milagrosa e a oração à Nossa Senhora da Imaculada. Como sacerdote, foi professor, sempre em busca de ensinar o caminho da salvação. Com esse objetivo, utilizou a imprensa como meio de evangelização. Em janeiro de 1922, na Cracóvia, depois de alguns anos de tentativa, ele conseguiu publicar a primeira edição da revista que chamou de Cavaleiro da Imaculada. A tiragem foi de 5.000 exemplares. Apesar dos problemas financeiros, a revista começou a se desenvolver rapidamente. Maximiliano então foi transferido para onde hoje é a Bielorrússia e, sem desistir do seu sonho de evangelizar por meio da comunicação, logo organizou por lá sua primeira editora, onde imprimia a revista do Cavaleiro com as próprias mãos. Ele era redator, operário na grafia e até carregava os pacotes para os correios. Nessa época, ele atuava como sacerdote na paróquia, atendendo às confissões e visitando os doentes. Padre Maximiliano Kolbe sofria de tuberculose e frequentemente precisava diminuir o ritmo de sua rotina para se dedicar ao tratamento. Mas logo começou a encontrar colaboradores que o ajudaram na missão de evangelizar por meio da revista. De volta à Polônia, em 8 de dezembro de 1927, junto com outros frades, começou a construção de Nipokalov, a cidade da Imaculada.
A obra começou com a bênção da Imaculada de Nossa Senhora das Graças. No seminário, ele ajudou com a formação de novos religiosos e também organizou uma forma de continuar com a impressão das revistas. Além do Cavaleiro da Imaculada, editou um diário semanal, uma revista mariana infantil e uma revista em latim para sacerdotes. Os trabalhos foram interrompidos com o início da Segunda Grande Guerra Mundial. A Polônia foi tomada por nazistas e, com isso, o padre Maximiliano foi preso 2 vezes e levado para os campos de concentração de Auschwitz, onde evangelizou com vida e morte. Maximiliano Kolbe foi um dos 100 padres e monges deportados pelos alemães em Auschwitz. Sua história e sua dedicação se tornaram um símbolo que o levou à sua santidade. Ele foi preso aqui em 1941. Maximiliano então substituiu o pai de família. Ele e os outros presos que foram soterrados para morrer foram obrigados a tirar a roupa e ficaram numa pequena, úmida e escura cela no subsolo. O objetivo era que eles morressem de fome e sede. 2 semanas depois, Padre Kolbe e outros 2 presos ainda sobreviviam e por isso a decisão foi aplicar uma injeção letal. Era 14 de agosto de 1941 quando o padre Maximiliano Kolbe morreu assassinado, nesta cela em Auschwitz. Hoje o local guarda essas velas que representam as visitas dos papas João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, que esteve aqui em 2016, durante a Jornada Mundial da Juventude na Polônia. Por alguns minutos ele esteve em silêncio e oração, refletindo sobre o sofrimento de tantas vidas que foram sacrificadas naquele lugar. Foi em 10 de outubro de 1982, na Praça São Pedro, no Vaticano, que João Paulo II declarou santo o seu conterrâneo Maximiliano Kolbe e pronunciou que São Maximiliano não morreu, mas deu a sua vida. Padre Maximiliano, em seus muitos ensinamentos deixados, ensinou também em morte, dando sua vida por amor ao seu semelhante. Que São Maximiliano Kolbe possa interceder pelas nossas diversas necessidades. E lembrando, você é convidado a acompanhar este filme que está em cartaz em todo o Brasil, 2 Coroas, a história de São Maximiliano Maria Kolbe. Acolher com amor e simplicidade famílias e principalmente os casais. Essa é a missão dos coordenadores da Pastoral Familiar. Leigos que estudam e se dedicam com o objetivo de ajudar na construção do sagrado matrimônio. Nós recebemos a visita simpática de André e Karina e eles contaram um pouco da sua trajetória. O repórter Pedro Henrique Rabelo é quem conta mais detalhes para a gente. Você já ouviu falar na Pastoral Familiar? O porquê ela existe e como funciona? E para falarmos sobre esse assunto, recebemos na Associação Filhos do Pai Eterno os coordenadores nacionais da Pastoral Familiar, leigos que estudam e se dedicam em busca de ajudar famílias e casais pelo Brasil inteiro. O André e a Karina são casados há 20 anos e os 2 tiveram 7 filhos. Eles entraram na pastoral logo após o casamento. Na época foram convidados para participar e se apaixonaram. A Pastoral Familiar quer prestar todo tipo de apoio e suporte à família, em todos os âmbitos, desde o início da família, desde a vida do casal, a vida com os filhos, até também as questões especiais, o trabalho com os idosos, com todo tipo de desafio que tem na família. Faz um acompanhamento também com casais que não são casados, nem que não têm o sacramento do matrimônio. E ajuda, a regularizar a situação, a preparar o casal para o matrimônio. Na visita à AFIP, eles trouxeram os 7 filhos. E mesmo sendo coordenadores nacionais, eles encontram, sim, desafios no mundo atual. Integrar os filhos na pastoral familiar realmente é um desafio, como é integrar os filhos em qualquer setor da igreja atualmente, porque há tantos convites no mundo que parecem mais sedutores do que a vida religiosa. Só tem força se a fé é vivida dentro de casa, Não adianta levar os filhos para fora, para trabalho na igreja, se a fé não é vivida e testemunhada dentro da casa, A oração em família,
o almoço em família, as orações, a reza do terço, né, a meditação do Evangelho diariamente. Então, isso tudo fortalece, né, nas provações, nas dificuldades, a família toda se une em oração para poder vencer juntos as dificuldades. Então, isso tudo reflete depois da vida deles de igreja, né, fora. Outra função fundamental exercida pela pastoral familiar é mostrar para os jovens, principalmente, a importância do sagrado matrimônio. Nós chamamos de encontros de preparação para a vida matrimonial, que é o momento do discernimento vocacional, onde o casal tem que ter um discernimento para ver se realmente o matrimônio é a vocação deles ou não. E algo feito de maneira tranquila, passo a passo, lentamente, como uma catequese de fato. Percebendo que essa missão poderia chegar muito longe em outros estados ou até países e ajudar muitas famílias, eles tiveram uma ideia: escrever. É um livro que traz 10 encontros, são 10 temas diferentes para que seja realizada reuniões com os noivos e no modo de partilha, de leitura, de reflexão, possa pouco a pouco ir trabalhando cada um daqueles temas com os noivos durante várias semanas. É um modelo de preparação que aproxima o casal de noivos conosco, né? E a gente vai partilhando e vai criando um vínculo. E eles vão tendo tempo também de elaborar, de assimilar o discernimento deles, tudo que vai sendo partilhado, eles têm tempo de meditar e realmente perceber se aquele mesmo é o caminho, né, que eles vão assumir, né, no sacramento do matrimônio. O casamento não é tão simples como pode parecer, e a pastoral familiar é um braço da igreja que está pronta para servir, orientar e escutar. Todos nós, filhos de Deus, podemos aprender com eles e até colaborar. Por isso, fica aqui o convite para conhecer esse trabalho que já está fazendo a diferença na vida das pessoas. O matrimônio é uma vocação de fato. Se nós vivemos o matrimônio como uma vocação, algo que nos leva a santificar o dia a dia, algo que nos leva a colocar em prática uma vocação dada por Deus, algo santificante, a gente entende o matrimônio de uma maneira muito mais profunda. Tendo Cristo como modelo, né? Ele que se faz presente na vida do casal e deu a vida por nós. Esse é o chamado a quem vive o sacramento do matrimônio, que dê a vida pelo marido, pelo cônjuge, né? E pelos filhos, que menos que eu suma e que Cristo apareça, mas que Cristo apareça no serviço ao próximo. Obrigado, então, a essa família maravilhosa, Karine e o André, que foram nos apresentados pelo Dom Moacir Silva Arantes, que já está aqui nos nossos estúdios, daqui a pouco vai falar conosco sobre esse momento abençoado da vida do casal, a decisão para o matrimônio, principalmente aqueles que já são vocacionados a este momento abençoado da vida. Então agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso momento de graça e de bênção, o nosso Santo Café. Dom Moacir já está aqui e daqui a pouquinho nós vamos então viver essa graça, essa bênção do nosso café aqui no programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, o seu sinal de contato conosco através deste instrumento de evangelização que é a televisão. E agora chegou um momento abençoado do nosso programa. E como hoje o assunto é o sacramento do matrimônio, a gente foi acompanhar um casamento comunitário realizado pela Matriz de Trindade. Quem conta tudo pra gente é a repórter Daiane Rodrigues.
A Igreja Matriz de Trindade, em Goiás, recebeu 9 casais para que oficializassem a união diante do Pai Eterno, em uma cerimônia marcada por muita emoção. O casamento comunitário faz parte do projeto anual da paróquia. A celebração é bem rápida, mas antes desse momento, existe toda uma preparação. Os casais que desejam receber o sacramento, eles nos procuram, e a pastoral familiar também, nas suas visitas, nós conversamos com esses casais e vamos fazendo essa preparação. Essa preparação ocorre durante todo o ano, pegando o nome, fazendo visita, arrumando o processo, fazendo as formações para que todos os casais, mesmo que eles moram juntos muitos anos, mas que eles possam se preparar, receber o sacramento com clareza, com consciência e com muito carinho. A Maria do Socorro e o Eduardo frequentam a comunidade há algum tempo e sonhavam em oficializar a união perante a Deus aqui. Eu estou muito bem, eu estou muito feliz, estou muito emocionada. Era o que eu pedia. Eu sempre vinha aqui e falava, um dia eu vou casar aqui. E aconteceu, né? Deus abençoou tudo. Tudo teve o dedo de Deus, a mão de Deus. Hoje eu estou aqui para casar aqui, que eu sempre quis. A Maria do Socorro e muitos desses casais planejavam esse momento, mas não viam a possibilidade de realizar o sonho. Agora, com este auxílio da igreja, eles puderam receber a bênção de Deus em suas vidas, por meio do sacramento do matrimônio. Selar essa união para ela é tão importante que até a data do casamento no civil teve um sentido especial. Eu a venho pedindo ao Divino Pai Eterno há muito tempo, uma pessoa que me respeitasse, me amasse, e acabei encontrando. Deus me presenteou com ele. Então, por que não casar no dia do meu aniversário? Aí ficou, né, amor? Eles eram amigos há mais de 20 anos. Seguiram caminhos diferentes, mas por obra de Deus se uniram. Um casamento construído firme na fé. Tem que ter fé. Hoje em dia, sem fé, sem Deus no coração, ninguém não faz nada, né? Graças a Deus, eu também sou muito religioso, minha família toda é. Então, vamos seguir firme nesse caminho de Deus. O sacramento do matrimônio é a aliança com Deus na pessoa do outro, que faz de 2 corpos uma só carne. É por meio dessa aliança que o Pai Eterno santifica e abençoa o amor do marido pela mulher e o da mulher pelo marido. O sacramento do matrimônio é, antes de tudo, fidelidade, compromisso, comprometimento com Deus. Nós sabemos que na caminhada de vida o ser humano tem muitos percalços, dificuldades. O matrimônio vem garantir a ele o caminho da santidade, suportando, amando, respeitando, querendo bem uns aos outros, na alegria e na tristeza. Então é um caminho de santidade. Agora a missão desses casais é permanecer firmes no amor. Afinal, matrimônio é isso, uma dedicação total ao outro e a Deus. Chegou a hora abençoada do nosso programa, como vocês viram, momento do nosso Santo Café aqui na TV Pai Eterno. Dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, goiano de coração, mineiro de nascimento. Mineiro de nascimento, goiano de coração. Bem-vindo. Obrigado, é uma alegria para nós podermos adentrar no lar de cada um de vocês, que nos acolhem e nos permitem estarmos juntos nesse cafezinho que a gente toma juntinho. Isso, e o Dom Moacir também, como todo bom mineiro, gosta de um bom café, né? Gosto, nossa mãe de Deus. E esse café é mineiro, porque foi feito por um mineiro. Ah, é? É. Então tá bom. Exatamente, foi feito por um mineiro. O Marco Túlio é mineiro e ele que faz o café aqui do programa. O café me lembra muito, na família, né? Meu pai tinha um comércio e como ele lidou muito tempo com o povo na roça, então no comércio sempre passava gente. Então fazia o café de manhã, ao meio-dia, depois do almoço e à tardinha. Que sempre passava gente vindo da zona rural para comercializar com ele e tomar um cafezinho. Então,
E o café, eu sempre digo aqui no programa, Dom, que ele é mais que uma desculpa, ele é um propósito para a gente poder começar uma boa conversa, né? Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. O senhor tem uma história muito próxima no seu ministério com a realidade da família, né? O senhor esteve enquanto padre, né? Em Brasília, como assessor da Pastoral Familiar. Sim. E depois que foi escolhido bispo, tem se esforçado também para desenvolver esse método, esse novo caminho com a Arquidiocese de Goiânia. Dom Moacir, fala para a gente sobre o matrimônio, porque hoje em dia, às vezes, nós temos uma certa informação e não são poucos aqueles que buscam distorcer, trazer outras ideias. O que a palavra de Deus, a igreja, nos apresenta como o matrimônio cristão? Para que a gente possa partir do início, nós temos que entender que o matrimônio é a realidade que une, segundo a vontade de Deus, um homem e uma mulher em vista de um objetivo. Todos nós estamos no mundo por vontade de Deus, e Deus, ao nos pôr no mundo, pensou a nossa felicidade. E a felicidade do ser, ela acontece no ato de amar e de ser amado. E para amar e ser amado é necessário que exista um outro além de mim, diante de mim. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus os cria dentro desta perspectiva de um relacionamento que produza frutos do amor. Tanto o fruto como a vida em comum, na fidelidade, na indissolubilidade, como o fruto, como a vida que é gerada, os filhos também. Então, quando nós falamos de matrimônio, nós não falamos a partir de um olhar de sociologia, nem de psicologia, nem simplesmente das ciências humanas. Nós falamos a partir de um olhar da teologia, de um olhar da Sagrada Escritura. Então, o matrimônio para nós, ele é uma obra de Deus. Então, ele é de direito divino, então, um direito natural. Então, Deus quis que o matrimônio existisse para que o matrimônio fosse um instrumento também de salvação, de construção do contato com Ele. Então, matrimônio para nós é, de fato, esta união, segundo a vontade de Deus, de um homem e de uma mulher para construir uma vida em comum, e esta vida se torna um caminho de salvação. E dentro do caminho de salvação da vida do casal, surgem os filhos que são frutos justamente deste amor e desta vida. Agora, para tudo isso, é necessário uma preparação, né? É necessário uma caminhada, um discernimento, até porque o matrimônio é uma vocação. Sim. E como é que a igreja tem olhado para este preparar homem e mulher, pessoas que estejam, de fato, capacitadas para assumir esse sim generoso, definitivo, diante de Deus e da igreja? A preparação para o matrimônio, ela é de fundamental importância, porque embora a pessoa humana tenha em si a possibilidade de realizar-se no matrimônio, ela precisa também desenvolver em si certas aptidões para, de fato, viver o projeto de Deus. A graça que Deus dá supõe a natureza também. Então, por isso é necessário uma preparação. Porque um matrimônio será feliz se o casal entrar no matrimônio primeiro sabendo o que realmente é o matrimônio. Quais são os deveres que o matrimônio exige de um casal? E o matrimônio tem dever? Lógico que tem. Padre Cafarel, que fundou o movimento das equipes Nossa Senhora de Casais em busca da santidade, ele tinha uma frase que ele dizia: o seu amor sem exigência me empobrece, a sua exigência sem amor me machuca, o seu amor exigente me enriquece, me enobrece. Então, o matrimônio exige algo do casal. Então, o casal tem que se preparar. Na igreja, a preparação antigamente, bem antigamente, era feita na própria família. A convivência com uma família cristã que vivia o matrimônio dava aos filhos um conhecimento e uma preparação para viver aquele momento da sua vida na presença do Senhor. Infelizmente, as famílias vão vivendo transições que vão, às vezes, até desagregando.
Então a igreja, ela se sente como família das famílias, responsável em oferecer como forma complementar um auxílio para os pais na educação dos seus filhos, educação religiosa e também na educação para o amor. Então a preparação para o matrimônio, ela entra dentro desta perspectiva. Então hoje na igreja nós temos tentado evitar a expressão de cursos de noivo, curso disso. Não é um curso, mas é uma caminhada, uma preparação para a vida matrimonial e familiar. Então, hoje a igreja no Brasil, ainda temos as preparações de finais de semana, que são palestras, reflexões, momentos de orações, que são muito importantes e muito válidos. Mas um novo caminho que tem surgido são os encontros chamados encontros por acolhida, que ao invés dos casais terem outros casais palestrando, são casais que se colocam igual nós dois aqui, conversando com os noivos sobre as realidades da vida matrimonial, aquilo que a igreja propõe, aquilo que cada um precisa compreender e viver. Então são encontros em que os noivos não apenas escutam, mas eles de fato, ouvindo, também falam o que sentem. E a partir daquilo que os noivos vão expressando diante de um casal preparado, o casal vai ajudando-os a discernir. Na verdade, é aquilo que fala o Papa Francisco. É um acolhimento, é um acompanhamento e é um discernimento. Porque às vezes nós podemos ter encontros que nós temos um bom acolhimento, mas não se acompanham os casais depois. Depois de um final de semana, cada um volta para a sua vida até o dia do seu matrimônio. Então, uma nova perspectiva hoje, né? Em Goiânia nós temos 3 paróquias que já aderiram a esse caminho, que é acolhimento de noivos, formando pequenos grupos de convivência que durante um período vão caminhando, partilhando as suas experiências, ouvindo a palavra de Deus e à luz da palavra de Deus refletindo o que Deus propõe. É isso que nós queremos para a nossa vida? E aí é uma escolha livre, é uma escolha mais verdadeira. E diante disso que o senhor coloca, até mesmo a nossa perspectiva para com a igreja é uma perspectiva sempre de que há um esforço por entender, acompanhar, discernir e integrar os novos casais na dinâmica da família. Sim. A pastoral familiar, a gente nota, e aqui o nosso abraço a todos aqueles que fazem parte da pastoral familiar em todo o Brasil. Nós temos muitas pessoas que acompanham o nosso programa e fazem parte desse organismo da igreja. Ela tem um papel fundamental nessa preparação e não somente no momento de pré-matrimônio, né? Porque o acompanhamento, por assim dizer, a integração, ela tem um caminho mais longo, né? Com certeza. A pastoral familiar, ela está organizada no Brasil para formar agentes específicos que tenham como objetivo a evangelização das famílias, não só dos casais. E por isso a pastoral familiar ela trabalha em 3 setores, que a gente chama o pré-matrimonial, que é um acompanhamento para aquelas pessoas que ainda não viveram a experiência do matrimônio, crianças, jovens, namorados, noivos, em que se vai ajudando a pessoa a entender o que é esse projeto de vida que Deus propõe. Porque o matrimônio, Padre Wellington, queridos irmãos, é um dom que Deus dá às pessoas. Então, ao se casar, a pessoa recebe uma graça, uma bênção para a sua vida. E temos o segundo setor, chamado pós-matrimonial, que são aqueles agentes que fazem um acompanhamento a casais que já têm o sacramento do matrimônio. Recém-casados, casais em bodas, que refletem temas que vão ajudar aqueles casais a viverem aquilo que eles já possuem, que é o sacramento do matrimônio. E temos um terceiro setor, que é chamado casos especiais, que são agentes que são preparados para acompanhar famílias e casais em situações difíceis ou em situações que exigem um cuidado especial. Porque às vezes um casal pode estar passando por uma crise, pode estar passando por um problema nas diversas áreas. Então, esse grupo vai ajudar esses casais também a, vamos dizer assim, se fortalecer. Ou até mesmo famílias
que vivem a experiência, por exemplo, da segunda união, em que um dos dois já recebeu o sacramento, não pode recebê-lo de novo, mas constitui uma nova união e não estão segregados da igreja. A igreja tem também para eles... A igreja se importa com eles. Exatamente, são filhos e filhas da igreja. Então, a igreja quer que eles façam uma caminhada que os ajude, dentro da sua situação, a se colocar diante de Deus para desfrutar da misericórdia do Senhor e poder viver aquela situação familiar e conjugal também, vamos dizer assim, incorporando os elementos que se espera de um casal que tem o sacramento. Então a pastoral ela alcança todas as situações, não só um tipo de casal. A gente estava conversando antes da entrevista aqui que a falta de um preparo adequado para receber o sacramento do matrimônio, a falta de um discernimento, de um acompanhamento, pode gerar até mesmo as causas para que os casamentos não existam, não é mesmo? Sim, sejam nulos. E esse problema, diante de uma situação como essa, nós temos pessoas que ainda perguntam qual que é o segredo para um casamento feliz, Dom Moacir? Pela palavra de Deus, como é que a gente pode orientá-los a viver a felicidade nesse caminho? Olha, tem 3 palavras que eu gosto muito e que me nutrem muito quando eu penso na nossa missão no mundo. Conhecer, amar e servir. Penso que o segredo de uma vocação realizada e na vocação matrimonial também, familiar, primeiro, é o conhecimento. Conhecer o que é o matrimônio, porque tem gente que não foi feita para o matrimônio. Deus não chama todo mundo para o matrimônio. Então, às vezes, a pessoa, por não saber o que é o matrimônio, ela entra nesta realidade totalmente despreparada. Então, às vezes, se a pessoa que casa hoje, se ela tivesse esperado um tempo, vamos dizer assim, mais 5 anos para se casar, o casamento daria certo. É o tempo da maturidade. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus nos propõe, conhecer o que é o matrimônio dentro da palavra de Deus. Não o que aparece nas novelas, nos folhetins, nas revistas ou na mídia, que tudo é matrimônio. Não é. Matrimônio é coisa de Deus. Por isso, somente uma pessoa que vive uma verdadeira experiência do Senhor será capaz de compreender este dom. E muitas vezes, por não conhecer, é que a pessoa não desfruta, é que a pessoa não vive com felicidade. E sofre, né? Sofre. Não conhece, vive na ignorância e sofre. Sofre e faz os outros sofrerem. Verdade. Né? Porque pelo matrimônio, um homem ou uma mulher entram na vida um do outro e permite que o outro entre na sua vida. E eu costumo dizer, ninguém normal, saudável, entra na vida do outro para destruir, para magoar. Né? Então, primeiro ponto, eu penso que para um casamento é o conhecimento. Por isso, a preparação é importante. Mas não é só a preparação das coisas para a celebração, a preparação interior, espiritual, a preparação humana. A gente descobrir que pelo matrimônio, aquele moço, ele vai ter que mudar. Não tem jeito. Eu costumo dizer, padre, que quando tem um casamento, eu brinco dizendo que num casamento tem 2 mortes. Todo casamento que eu celebro tem que ter 2 mortes. Lá diante do altar tem que morrer o homem solteiro para nascer o homem casado. Tem que morrer a mulher solteira para nascer a mulher casada. Se o homem solteiro não morrer no dia do seu casamento, ele vai matar o casamento depois. E a mulher também. Então é esta mudança que as pessoas não entendem. As pessoas, às vezes, vão para o matrimônio levando a sua condição de solteiro. Aí não funciona. Então é conhecer o que é o matrimônio. Segundo, essa perspectiva, é amar. E amar não é sentimento. Amor é cuidado. Quem ama, cuida. E cuidado são os gestos. Jesus cuida de nós, porque Ele nos ama e se sacrifica. Então, uma pessoa que é incapaz de renúncia é incapaz de amar. Amar e renunciar são 2 coisas que fazem parte da mesma realidade. Então, se a pessoa não entra no matrimônio para amar e renunciar, ela não vai conseguir ser feliz. E aí chegamos ao terceiro ponto. Se no matrimônio você conhece a vontade de Deus, você busca amar, você vai servir. E aí que está a alegria do matrimônio. Aquilo que para algumas pessoas é peso, é sacrifício, é dor, para outros é alegria. Por quê? Porque, como dizia um santo, o amor não cansa e nem se cansa.
quando a gente está muito cansado é porque a medida do nosso amor está falhando também. Agora, interessante, porque muitos são os casais que nos procuram nas paróquias, nas comunidades, no confessionário, para poder também pedir orientação diante dos desafios. E o que é necessário para superar, Dom Moacir, as dificuldades da vida em comum? Alguns passos que a gente possa orientar as pessoas nesse caminho de superação, porque também nós ainda não conseguimos viver o ápice da perfeição, né? Sim, a vida vai ser uma eterna busca. Nós já estamos no caminho da santificação, mas ainda não estamos inteiros, completos. O dia que nós estivermos inteiros, Deus já pode nos buscar. Né? Estamos prontos, né? Mas eu penso, tem alguns caminhos que nós buscamos dentro do movimento de casais que eu participo já há quase 20 anos, dessa equipe Nossa Senhora, que trazem isso para mim. Primeiro, é Deus. Fé. Um casamento é coisa para quem tem fé. Quem não tem fé, não é casamento, o matrimônio não é para isso. Porque o matrimônio, a fé é uma resposta diante do chamado de Deus. Eu respondo sem muitas garantias de futuro, a não ser a palavra de Deus. Então, a fé é fundamental. Segunda coisa, a esperança. Você acreditar que o que você está buscando vai trazer algo bom. Ter essa convicção. E se não for algo bom imediato para esse mundo, nos trará no mundo que virá. E terceiro, o amor. Então, eu tenho alguns caminhos que a gente costuma usar com os casais. Então, primeiro, oração, intimidade com Deus. Uma família tem que rezar, um casal tem que orar. A oração pessoal espontânea da esposa ou do marido se colocarem na presença de Deus e se apresentar, porque às vezes o marido tem conhecimento de coisas, de suas limitações que nem a esposa tem, então ele tem que conversar isso com Deus. É pedir ao Senhor que o ajude a vencer as suas limitações. Segunda coisa, oração conjugal, os dois orarem juntos. Porque quando o esposo e a esposa oram juntos, um escuta o que o outro quer. Um escuta aquilo que o outro fala na presença de Deus. Eu costumo dizer que a oração conjugal é o esposo e a esposa conversarem com Deus na presença do casal. A esposa fala com Deus na presença do seu marido, como testemunha. Outra coisa, é uma regra de vida, um compromisso de mudança. A pessoa, à medida que ela vai orando com o outro, ela vê o que magoa, o que prejudica, o que está atrapalhando, ela se propõe a mudar. Pequenas coisas mesmo, pequenos gestos. Então eu tenho que ter todos os dias um propósito de melhorar. Eu tenho que progredir a cada dia. Outra coisa também que penso que é fundamental é a escuta da palavra de Deus. Num matrimônio, não é a palavra do marido nem da esposa que governa, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ler a Escritura, refletir, meditar, também penso que é fundamental para o casal. E outra coisa é o diálogo conjugal. O que é esse diálogo conjugal? Não é lavar roupa suja, não é DR, discutir relação, não é isso, não. O diálogo conjugal é o casal conversar um com o outro para que eles cresçam no conhecimento do que o outro pensa, do que o outro sente. Não precisa conversar só sobre a vida matrimonial. Vamos pegar um assunto aqui, vamos conversar sobre isso, descobrir o que cada um pensa. E aí eu falo, como a oração conjugal é esposa e esposa falarem com Deus na presença um do outro, o diálogo conjugal é o marido falar com a esposa na presença de Deus. A esposa falar com o marido na presença de Deus. Aí é Deus que assiste a conversa. E é Deus que vai fazendo as mediações no coração. Guarda as armas, né? Guarda a faca. Exatamente. Na presença de Deus, quem é que vai querer brigar? Né? Exatamente. E diante de tanta realidade bonita, dessa riqueza que Deus deixa para nós do matrimônio, a palavra, e eu acho que isso fica muito claro para a gente que trabalha com meios de comunicação, é de que o matrimônio, a família, não saiu de moda, né, Dom Moacir? Não saiu de moda, não saiu de moda. Olha, as pessoas ainda têm uma dificuldade hoje em dia, os jovens, é porque eles entendem que matrimônio é aquilo que, com todo respeito, passa muitas mídias. Eles entendem que matrimônio é aquilo que se escuta falar por aí. Mas quando um jovem descobre o que é o sacramento do matrimônio e ele tem a vocação para a vida afetiva,
envolvendo outra pessoa na integridade do seu ser, psiquicamente, fisicamente, afetivamente, sexualmente, espiritualmente, o jovem vai querer isso, sabe? Eu penso que o matrimônio é o lugar natural da felicidade, é o caminho da santidade, é o lugar onde um homem e uma mulher podem se expressar como Adão e Eva, um diante do outro, e descobrir que a sua união é coisa de Deus e gera bênçãos e graças também para o mundo. Por isso que o matrimônio é bom não só para o casal, o matrimônio é bom para a sociedade. Um bom matrimônio faz uma boa família, uma boa família faz uma boa comunidade, uma boa sociedade. Então o matrimônio não é coisa fora de moda. O que nós temos hoje é uma redescoberta, eu acredito, do verdadeiro sentido do matrimônio. Tanto é que aqueles que hoje procuram, muitas vezes o procuram pelo motivo certo. Conheci um jovem em Salvador, que me tocou muito o testemunho dele, que ele, ouvindo as pregações e lendo a palavra de Deus, ele entendeu o que era o matrimônio. Quando ele entendeu o que era o matrimônio, ele começou a procurar alguém para casar. Normalmente as pessoas se casam porque encontraram alguém, né? Ele queria encontrar alguém porque ele queria o casamento, ele queria o matrimônio. E realmente encontrou uma pessoa e se casou para se realizar. Quando ele comentou com uma amiga lá que queria casar, a amiga falou assim, mas você está muito novo. Eu falei, mas eu quero casar agora. Aí a amiga falou assim, mas você tem que aproveitar a vida. Ele falou assim, mas eu quero casar para aproveitar a vida. Aproveitar a vida com uma pessoa. Então, nesse sentido, é que a gente precisa ajudar a descobrir. Eu admiro muito, eu sou sacerdote, né? Consagrado, celibatário, mas eu admiro muito o matrimônio. Eu acho que é uma das coisas mais belas que Deus fez. E pensar que a vida da gente veio disso, veio do matrimônio. E a gente trabalha em favor disso, né? Com certeza. Eu sempre costumo dizer nos matrimônios que eu celebro que é um testemunho que estão dando publicamente de que ainda dá certo viver a vida a dois, né? São dois jovens ali que diante da sociedade estão dizendo, por mais que existam ideias, conceitos, deturpações acerca dessa vida, nós queremos viver segundo a vontade de Deus. Sim, e infelizmente, porque muitos que não deveriam ter se casado, se casaram e deu errado, outros acreditam que não funciona. Não é porque algo, vamos dizer assim, falhou, que o projeto é falho, não. A gente tem que ver os matrimônios, às vezes, que não dão certo. Não dão certo porque o projeto de matrimônio ou porque as pessoas que realizam esse projeto não se prepararam, não se converteram, não se transformaram. Porque nós vemos muitos matrimônios passando por dificuldades estruturais, tanta coisa, e conseguem ainda dar certo. Só que muitas vezes as pessoas não acreditam na felicidade do outro. Eles acham assim, não é mentira, isso aí deve ser mentira. É lógico que é verdade. É lógico que um matrimônio ainda não é uma realização da perfeição. Os casais cristãos que vivem com fidelidade têm suas dificuldades, lógico que tem. Sofrem no matrimônio, lógico que sofrem. Mas todo mundo sofre neste mundo de alguma forma. Mas aquele sofrimento é um sofrimento que purifica, é um sofrimento que cura, é um sofrimento que salva. Por quê? Porque é um sofrimento vivido dentro de um ato de amor. Dentro de um ato de amor. E a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista. É um assunto que, de fato, tem uma vitalidade, tem uma riqueza e um arcabouço de reflexão bem grande. Sim. Agora eu queria tocar nessa parte da vida. O matrimônio gera vida, não somente a vida da criança, mas a vida do casal, né? Um casal que vive o seu matrimônio com felicidade, pelo menos se esforçando para isso, é um matrimônio com vitalidade também para toda a sociedade, não é mesmo? Nós temos que entender que Deus, Ele age no mundo através de nós. Jesus poderia ter entrado no mundo de uma forma majestosa, soberana, aterrorizando todo mundo com o céu se abrindo. E Jesus entrou através de uma família. Pelo sim de uma jovem judia, Deus realizou a obra no mundo. Então, o nosso sim também, ele é importante. Então, Deus quer colocar vida no mundo. E tanto vida biológica, Deus quer colocar pessoas no mundo
para que elas possam viver a experiência de amar e ser amadas e transformar a vida dos outros. Como Deus quer colocar projetos de bem-estar, de salvação, de justiça no mundo. E Deus vai fazer isso como? Através daquelas pessoas que se abrem, que acolhem, que aderem ao seu projeto. Então, o matrimônio é um lugar de acolhimento da vontade de Deus. Porque quem é capaz de acolher a vontade de Deus é capaz de acolher o outro com as suas limitações, com as suas dificuldades e ajudar o outro a crescer também. E lembramos, Padre Wellington, que nós não somos perfeitos. Eu sempre tenho uma frase que eu falo: nós não amamos pessoas perfeitas. Nós amamos pessoas nas suas imperfeições e não as abandonamos, para que o nosso amor as ajude a se tornarem melhor. Então, pessoas que nós amamos também nos magoam. Pessoas que a gente ama, a gente também magoa. Por quê? Porque não ama? Não, porque somos ainda imperfeitos. Agora, como é que se corrige as imperfeições? É justamente nesta convivência, no perdão. Como não existem pessoas perfeitas para serem amadas, é necessário existir o perdão. Por isso, na família, tem que existir o amor e o perdão. E aí a gente vai acolhendo a vida, a gente acolhe os filhos que não são perfeitos, mas são nossos. E cada pessoa que vem ao mundo é uma bênção. Eu sempre falo, quando eu abençoo uma gestante, que Deus abençoe para que esse casal descubra o que Deus quis dar a eles através dessa gestação. Porque cada pessoa que vem ao mundo traz um recado de Deus. Traz um recado de Deus. Ou para o casal, ou através do casal para a sociedade inteira. Por isso, a vida, o casal, a família é o lugar onde a vida deve ser acolhida, cuidada, cultivada, ensinada, protegida e santificada. Tá certo. Dom Moacir, que graça, que bênção. Eu espero receber o senhor mais vezes aqui. Eu sei que o senhor fica sem jeito, mas é tão bom ouvir pessoas que nos ajudam a fazer esse caminho de conscientização. E eu acredito que os nossos telespectadores também, assim como nós que estamos aqui no estúdio, ficamos encantados. E, de fato, Dom Moacir, é preciso que nós sempre nos desempenhemos com afinco para esclarecer, para ajudar, para estender a mão. Então, desde já, muitíssimo obrigado pelo sim do senhor e obrigado por aceitar o nosso convite aqui no programa Pai Eterno. Eu que agradeço o cafezinho que deram pra gente, né? Muito obrigado, não mereço, mas agradeço. Agradeço cada um de vocês também de ter cedido esse tempo para escutar a gente, né? Para partilhar esse momento. E eu dou um conselho sempre. Se você quer saber do matrimônio, não é nessas revistas, nesses folhetins de cerimoniais, de matrimônio. Procura a palavra de Deus. Procura aquilo que a igreja fala através do seu magistério. O matrimônio é uma riqueza que Deus deu, como os 7 sacramentos. O matrimônio, como sacramento, saiu da mão de Cristo. Cristo quis santificar a união do homem e da mulher, transformando o matrimônio natural num sacramento, numa coisa sagrada, num ato de redenção. Então, o matrimônio é caminho de santidade, é caminho de salvação. Dá sua bênção para nós, né? Afinal de contas, é todo dia que nós recebemos um bispo aqui, é custoso trazer, mas quando a gente recebe, a gente tem que pedir, benze nós. Confiemos-nos ao Senhor, porque Ele é justo e tão bondoso. Confiemos a Ele a nossa família, confiemos nossos relacionamentos familiares. E desça sobre vós, sobre vossas famílias, vossos projetos, vossos sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja força na vida de cada um de vocês. Sejam felizes com a sua família. Dom Moacir, muito obrigado, viu? Obrigado, Deus lhe pague. Fico Deus muito pague, satisfeito, muito feliz de ouvi-lo e de receber o amigo aqui no programa. Vocês têm um coração bom de falar isso. Deus te pague. Amém. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo sua audiência, você que está ligadinho conosco. Gente, como é bom podermos aprofundar na doutrina da igreja, ouvirmos a voz dos nossos pastores, como ouvimos Dom Moacir falar do matrimônio, podemos redescobrir a beleza e, é claro, essa palavra positiva para que as pessoas redescubram a sua vocação. Todos aqueles que, de fato, são abraçados por essa vocação, são chamados por Deus, devem tomar posse do sonho de Deus para cada um de nós. A festa em louvor à Padroeira da Bahia foi encerrada com uma missa campal que reuniu centenas de fiéis na capital Salvador. Vamos acompanhar os detalhes desse momento tão especial para os baianos com o repórter Wilker Oliveira. A emoção tomou conta dos devotos que participaram do encerramento da grande festa em louvor à Padroeira da Bahia. Gente como a dona Jussara, que mora em Porto Alegre, veio participar da celebração. O amor pela Mãe de Jesus é tão grande que ela se emociona. Tive pancreatite aguda ano passado. E só depois de todo o tratamento de cirurgia é que eu fui saber que é um tipo de doença que às vezes leva a óbito. E pedi muito pela minha saúde em função de meus filhos. Eu queria ficar mais um tempinho aqui na terra com eles. Eu vou parar porque eu vou chorar. A fé na intercessão de Nossa Senhora arrebanha fiéis. Quem antes não conhecia e não entendia esse amor passou a enxergar com outros olhos. É o caso do Edinaldo, que mesmo morando em Salvador, nunca tinha participado. Vários anos eu não tive tempo de vir com o trabalho, às vezes, hoje caiu num domingo, aí eu aproveitei para vir. Milhares de pessoas participaram da missa que marcou o encerramento da novena. Tanta gente que a celebração eucarística precisou ser realizada do lado de fora da Basílica. Todos vieram homenagear a Padroeira da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia. A devoção mais antiga do Brasil completa 470 anos, emocionando e enchendo de alegria o coração dos fiéis. A missa solene foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Ele destacou que o momento foi duplamente especial, já que neste domingo fez 50 anos que ele celebrou pela primeira vez. Nós queremos homenagear Nossa Senhora dizendo, olha, já que nos acolhestes aqui, estamos aqui para também louvar o Senhor pelas maravilhas que realizou na Senhora, Mãe. Imaculada desde o primeiro momento da concepção, privilegiada não por ela, não por seus merecimentos, mas por bondade e misericórdia do Pai Eterno, que quis que o seu filho nascesse de uma mulher que nunca tivesse sido tocada pelo pecado. Essa mãe é nossa mãe, intercede por nós. Eu tenho certeza que conseguirá de seu filho muitas graças e bênçãos para nós de Salvador, para a Bahia e para o Brasil. O religioso falou sobre a importância de Nossa Senhora da Conceição da Praia e do amor que ela tem por todas as pessoas. Dom Murilo também aproveitou para destacar a importância da figura feminina que Maria representa para nós. Temos que lembrar o respeito que se deve ter à mulher, que tem os mesmos direitos, a mesma dignidade do homem. Infelizmente, toda uma cultura que se esvaziou, que olha a mulher muitas vezes de forma negativa, esta que nem é cultura, é subcultura, precisa ser superada. Devemos dar à mulher o respeito que ela merece. E aí Maria está aí para nos incentivar a fazer isto, porque ela, como nova Eva, nos restituiu, através de seu filho, a dignidade humana que havíamos perdido.
Os devotos de todo o Brasil puderam participar deste momento de adoração e louvor pela TV Pai Eterno, que transmitiu tudo ao vivo. Depois da celebração, os devotos saíram em procissão pelas ruas da cidade. Em cada esquina dava para ver a emoção dos devotos, alguns pedindo e outros agradecendo, todos com a certeza da intercessão da Imaculada Conceição. Que Deus abençoe o povo baiano, devoto de Nossa Senhora da Conceição da Praia. É hora da gente conferir o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. Santo Afonso nos fala hoje sobre Deus que entrega o próprio Filho à morte para nos dar a vida. Pelas nossas culpas, nós, pobres pecadores, já estávamos todos mortos e condenados, mas Deus, porém, por causa do imenso amor que tem às nossas almas, quis restituir-nos a vida, enviando à terra o seu Filho unigênito para morrer por nós. Se Jesus Cristo morreu por nosso amor, não é mais do que justo que nós somente vivamos para Ele e que Ele seja o único Senhor dos nossos corações? Se Jesus não tivesse aceitado e padecido a morte por nós, teríamos ficado mortos no pecado, sem esperança de nos salvarmos e de podermos amá-lo. Mesmo depois que com a morte dele ganhamos a vida, muitas vezes o perdemos novamente e voluntariamente pelos nossos pecados. Muitas vezes o desrespeitamos e dizemos que não o queríamos para ser nosso Senhor. Tudo isso é verdade, mas é também verdade que Ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Amado Redentor meu, pesa-me de vos ter ofendido. Perdoai-me pelos méritos da vossa paixão. Dai-me a vossa graça. Dai-me aquela vida que me adquiristes com a vossa morte e hoje em diante reinai como o Supremo Senhor do meu coração. Amém. Momento de colocarmos no coração de Deus todos os enfermos. Você que está passando por um momento de dificuldade, você que precisa fazer alguma cirurgia, você que está passando por um procedimento na saúde, nós vamos rezar por você agora. E de um modo especial rezar também por você que tem alguém que precisa dessa bênção da saúde na sua família. Muitos são os pedidos que chegam aqui à Associação Filhos do Pai Eterno, de pessoas que estão pedindo umas pelas outras. É o exercício da intercessão. São pessoas que pedem pelas diversas necessidades de seus semelhantes. É dentro das nossas casas, junto às nossas famílias, pedindo pelos filhos, pelos parentes mais próximos, por aqueles que padecem nas filas dos hospitais, por aqueles que precisam de uma resposta de Deus e também do Estado para poderem ver restituída a sua saúde. Vamos pedir essa bênção. Senhor nosso Deus, que passastes fazendo bem e curando os doentes, e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos. Suportai as nossas dores, nós vos suplicamos, pelos nossos irmãos enfermos. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai Eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos doentes. Curai as suas enfermidades e fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém.
Vamos voltar o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora e vamos juntos rezar a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Eu quero pedir que o Senhor abençoe, fortaleça e proteja você. Vamos agora pedir a bênção de Deus, já caminhando para o final desse programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e eu espero você, próxima quinta-feira, em programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Um forte abraço e continue na presença de Deus durante todo esse dia. Amém.